Queridos, foi nos dado, eu estou aproveitando um pouco da boa vontade aqui do Gesiel, esse começo de introdução apenas aqui, não é? Depois eu pego a língua de sinais também, para fazer o bimodalismo, tá certo? Muito bem, o tema do nosso congresso hoje aqui é Mostra as tuas mãos. Como é que você faz esse tema aqui na língua de sinais? Mostra as tuas mãos. Mostra para Deus, não é? Mostra as tuas mãos. E a pergunta que fica é, o que é que nós temos feito com as nossas mãos? E o que significa, qual é a metáfora mãos dentro do contexto bíblico e dentro do contexto que será abordado hoje aqui? São as perguntas que eu gostaria que vocês ficassem pensando, matutando aí. O texto básico do congresso, o texto tema do congresso é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aquele que tiver feito bem ou mal. Portanto, nos remete à ideia das mãos. Mostra as tuas mãos. Mostra as mãos para Deus. Como é que estão as nossas mãos na presença de Deus? Que tipo de mãos que nós apresentaremos para Deus? Amém, queridos? Com esse pensamento, então, nós seremos, então, dirigidos aqui nessa palavra. Oremos mais uma vez. Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós, ó Deus, entendemos pela tua palavra que o Senhor, lá na eternidade passada, o Senhor desenhou este dia para que assim fosse. Eu te agradeço, ó Deus, pela chuva que caiu hoje de manhã. Agradecemos porque entendemos que isso é bênção das tuas mãos. Também, Senhor Deus, agradecemos a cada um que está aqui hoje nesse congresso e nós te rogamos mais uma vez, Senhor, que o teu Santo Espírito atue profundamente dentro de cada coração, dentro de cada alma, dentro de cada mente aqui presente. Te rogamos, portanto, Senhor, a direção, a orientação, a inspiração, a iluminação do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós. Oramos agradecidos, no nome santo e amado do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diz, amém. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Só uma pequena observação aqui. O bimodalismo é falar português e fazer sinais ao mesmo tempo, não é? Mas nós sabemos que a língua portuguesa é totalmente diferente da Libras, a Libras é totalmente diferente da língua portuguesa. São estruturas totalmente diferentes. Hoje de manhã aqui eu serei mais fiel à língua de sinais, deixando o português um pouquinho de lado. Então eu vou sim cometer erros de português, propositais, tá certo? Favorecendo a língua de sinais. Mas os ouvintes que estão aqui, como são muito inteligentes também, não é? Vão poder entender perfeitamente o que Deus quer trazer para nós nesta manhã. Amém, queridos? Obrigado, Gesiel. Que Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Obrigado. Muito bem, se você puder, abre a tua Bíblia ou acesse aí o seu celular, não é? Lá em Êxodo. Êxodo. Então vamos lá, voltando lá para Êxodo. Êxodo, nós vamos estudar hoje de manhã aqui, capítulo 3 e também capítulo 4. Os dois, capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo. Tudo bem? Legal. Mas agora eu quero ler com vocês capítulo 4, versículo 6. Êxodo, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: Deus disse para Moisés, de novo, Deus disse para o Moisés, você, sua mão, coloca dentro. E Moisés obedeceu Deus. Moisés então colocou a mão dentro. Aí Deus falou para ele assim, agora tira a mão. Tira a mão. Lepra.
doente, lepra. Sinal, lepra. Lepra. Diz a Bíblia que a mão estava branca, toda doente, lepra. Depois Deus falou de novo, agora você, mão outra vez, Moisés. Agora, tira a mão. Sumiu. Saúde outra vez. Amém? Ok. Queridos, que história estranha é essa? Deus mandando Moisés, mão, colocar dentro, tirar, pôr, tirar. Por quê? Então vamos contar a história. Lá no passado, mais ou menos 1.500 anos, 1.600 anos mais ou menos, antes de Jesus. Antes. Passado muitos anos atrás. Hoje, total, mais ou menos 3.500 anos atrás. Muito. O povo Israel estava vivendo escravo, sofrendo muito, país Egito. Como você faz Egito? Você faz assim, assim, como você faz? Assim, Egito? Egito, ok. Cada lugar diferente, não é? Egito. 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 Povo Israel, mais ou menos 3 milhões de pessoas, escravo, trabalhando duro, apanhando, sofrendo, construindo casas, construindo prédios, construindo coisas. Trabalha. E o povo Israel então clamava a Deus, como não aguenta mais, acabou, por favor, sofrendo muito. Então Deus manda, Deus escolhe um homem especial. Deus escolheu um homem, nome dele, Moisés. Moisés. Deus escolheu ele, não é? E esse Moisés então nasceu lá, Egito, filho de uma família, escravo, foi deixado no rio, a filha do rei viu, pegou, adotou. Ele cresceu, estudou, estudou o famoso Egito, futuro Moisés substituir rei. Essa que era a ideia. Mas Deus tinha outros planos para a vida de Moisés. Deus tinha outros planos para as mãos de Moisés. Você me entende? Deus tem um plano especial para as suas mãos. Deus quer ver tuas mãos. O que é que você está fazendo? Como que você vai apresentar as mãos para Deus? Deus não queria que Moisés continuasse Egito. Egito significa mundo, Egito significa pecado, Egito significa ligação com todas as coisas de escravidão, com o pecado. Deus queria libertar, Deus tinha um plano melhor, mais importante, mais. Entende isso? E Deus queria usar as mãos de Moisés. E então o que aconteceu? Moisés cresceu, teve problemas aqui no Egito, precisou fugir. Eu estou resumindo a história. Precisou fugir. Viajou mais ou menos 1.500
1.200, 1.300 quilômetros mais ou menos, viajou subindo, descendo de novo, depois subindo de novo, depois descendo de novo, outro país, muito longe, fugiu para lá. Se escondeu. Lá ele encontrou uma família que ajudou ele, lá ele se casou, teve 2 filhos. Lá ele ficou 40 anos escondido lá. Vida boa lá. Ele tinha fazenda, tinha ovelha, tinha camelo, tinha cavalo, tinha boi, tinha coisa. Estava rico, estava bem lá. Mas Deus um dia teve um chamado especial na vida de Moisés. Moisés cuidava das ovelhas. E você sabe que as ovelhas comem grama. E quando as ovelhas comem tudo, acaba, precisa fazer o quê? Muda outro lugar. Aí a ovelha come, pronto, acabou. Aí muda outro lugar. Você entende? Então muda. E nessa história de muda, Moisés chegou no lugar, nome. Horebi. Aprende esse nome importante. Moisés muda, as ovelhas cuidando, vai, muda, chegou num lugar montanhoso, esse lugar nome, Horebe. A Bíblia explica que lá, esse lugar, essa montanha, Horebe, é o monte de Deus. A Bíblia fala. Uma montanha de Deus. Agora dá um tempo aí. Você sabe o que significa o nome Horebe? Sabe o que significa? Não? Esse nome Horebe significa seco. Plantação verde, nada. Deserto. Seco. Aí você me pergunta, mas como você tem a ideia de que o lugar, monte de Deus, deve ser lindo, deve ter uma cachoeira, deve ter árvore, deve ter passarinho, deve ter animais, flores, é o monte de Deus, que lugar lindo, maravilhoso. Você fica pensando isso? Não. Horebe significa lugar seco, deserto, seco, pedra, plantação, nada. Mas então eu te pergunto, como é que um lugar seco, feio, todo pedregoso pode receber o nome de monte de Deus? Como? Eu explico para você. Deus tem uns planos totalmente diferentes dos nossos planos. A ideia de Deus totalmente diferente nossa ideia. Pensamento de Deus totalmente contrário pensamento nosso. Totalmente contrário. Entende? Então veja, por que Horebe, a Bíblia explica que é o monte de Deus? É porque, sabe o que é a resposta? É porque Deus não precisa de nada para fazer que um lugar fica verdade
muito bom, perfeito, lindo, maravilhoso. Porque Deus é maravilhoso. Deus é tudo o que nós precisamos. Não importa lugar seco, feio, pedra, planta, nada, tudo seco, parece um lugar de morte. Não importa. Quando tem Deus junto, tudo fica lindo, maravilhoso e poderoso. É porque Deus é o sustento de todas as coisas. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é todas as coisas que nós precisamos. Então, não precisa uma cachoeira, não precisa árvore, não precisa fruta, nada disso, porque Deus é tudo. Amém? Pensa nisso. Maravilhoso. E a Bíblia conta então aqui em Êxodo capítulo 3, que Moisés estava e ele olhou nessa montanha, Horebe, olhou e havia então uma árvore pequena, seco, estava pegando fogo. Moisés, tudo bem. Depois demora, fogo, fogo, fogo. Continua, fogo, como? Deixa para lá. Passou o tempo, continua fogo. Não acaba. Essa árvore queima, 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 queima. Acaba não. Não, como? Curioso, Moisés foi lá para ver o que é. A Bíblia conta que quando Moisés estava chegando lá, Deus fala com ele. Moisés, você tira a sandália, tira, porque o lugar que você está aqui é lugar santo. Moisés, Deus falando, primeira vez, nunca vi antes, passado, nunca, primeira vez agora, uau, como? Moisés, sandália, tirou, Deus então começa a conversar com Moisés. Moisés, eu te chamo, você precisa ir lá, de volta, lá no Egito. Você vai lá e chama o povo lá. Chama lá. Eu tenho um plano especial lá. Você me obedece, você vai lá. E agora nós vamos estudar 4 respostas não. Moisés respondeu para Deus. 4 respostas não. Vamos ver? Muito bem. Primeira resposta. Deus está falando. Só um momentinho, tá? O vento está mudando aqui, peraí. Vou prender aqui. Ok. Primeira coisa. Deus manda Moisés. Você, Moisés, vai lá, Egito, e busca o povo. Foge. Sai de lá, escravo, acabou. Libertação, vai lá. Primeira resposta, não. Moisés falou para Deus. Sabe o quê? Não, Deus. Eu, Moisés, não. Quem sou eu? Eu estou fraco. Eu não dá. Não, desculpa, Deus. Eu não. Quem sou eu? Primeira pergunta que eu faço para você hoje. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Pergunto para você, dá para comparar Deus, pessoa? Podemos comparar?
Não. Deus, muito mais. Pessoa, entende? Aqui, Moisés falou para Deus, não, eu vai Egito, eu ir lá, Egito, buscar o povo, libertar. Eu? Quem sou eu? Não dá, eu, ó. E é verdade. Nós, pessoas, nada, Deus, entende, gente? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Tem pessoas por aí, no mundo, que orgulhoso, nariz empinado, você conhece? Nós, ó, nós precisamos, misericórdia, Deus, por favor, Deus, abençoa a minha mão não presta, minha mão não vale nada, mal, pecado, sujo. Misericórdia, Deus, por favor, me ajuda. Quem sou eu? Nada. Entende? Então a primeira coisa, nós apresentarmos as mãos para Deus, tendo essa consciência. Minha mão precisa Deus. Aí sim. Precisa Espírito Santo. Aí sim. Entende? É o Espírito Santo que precisa ungir a mão. Fazer certo. Muito bem. Continuando então a conversa, o bate-papo aqui, Moisés aqui conversando com Deus. Deus, não dá. Eu vou lá, Egito. Eu vou lá falar, chama povo lá, Israel. Povo lá, escravo. Não vai acreditar em mim. Desculpa, Deus. Não dá. Eu, Moisés, eles lá não conhecem eu. Já 40 anos atrás eu fugi. Ninguém conhece eu lá. Desculpa, Deus. Não. O povo lá não vai crer em mim. Sabe o quê? Ó, verdade. O povo não precisa, o povo não deve acreditar em você. O povo não deve acreditar em mim, não. O povo precisa acreditar em quem? Em Deus. Está certo, Moisés está certo. Vocês, surdos ouvintes, não podem acreditar em mim, no Silas, não. Vocês precisam acreditar na palavra.
É esse aqui, acreditar, esse. Acreditar aqui no homem. Acreditar pessoa. Não, acreditar Deus. Amém? É isso. Tá certo? Agora veja só. Moisés, verdade, o povo lá, Egito, não vai acreditar em você. Você, nada. Moisés. O povo lá precisa acreditar em Deus, em mim, Deus. Olha, pergunto, Moisés, o que é que você tem na tua mão? Na tua mão, o que você tem? Moisés. Minha mão? Uma madeira. Conhece? Ok? Vara. Moisés então respondeu: é uma vara. Eu tenho aqui. Deus mandou: joga. Jogar? Transforma o quê? Cobra. Você conhece a história? E a Bíblia fala que Moisés fugiu. Medo. Agora vamos dar um tempo para entender isso. Vamos dar um tempo aqui. Ó. Vara. Vara. Tem a ideia, o significado de autoridade, poder, comando, proteção, certo? Animal, vem, não é isso? Proteção, autoridade. Entendeu? Agora, transformou o quê? Cobra. Cobra significa o quê? Veneno. Cobra significa o quê? Falso. Mentira. Fingimento. Pecado. Mal. Significa diabo. O que é que eu posso aprender com essa história, gente? Vara, autoridade, poder, comando, direção. Quando eu desprezo isso e eu jogo isso, se transforma num problema contra mim. Se transforma nessa cobra que significa fingimento, falsidade, pecado, mentira, veneno. Entende isso? Então, cuidado. Quando Deus salva você, quando Deus salva já você, seu nome escrito lá no livro no céu, e o Espírito Santo dentro de você, a Bíblia fala que você tem poder, que você tem autoridade. Sim ou não? Mas se você despreza isso e joga fora isso, o diabo pega você. Entende? Cuidado, não despreze a palavra de Deus. Entende isso, gente?
Deus te deu autoridade. Deus te deu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Deus te deu isso. Você não pode desprezar, você não pode brincar com isso, você não pode jogar fora isso, tratar de qualquer jeito, não! Porque foi Deus que te deu isso. Nós não podemos, joga fora, não. Agora, continuando a história, Deus mandou. Ah, Moisés, você está com medo agora, é? Olha só. Olha, agora você, coragem, vai e pega. Olha só. Você, Moisés, você vai, pega nessa cobra, pega nela, aqui não. Pega nela no rabo. O rabo. Não pega aqui não. Você, Moisés, vai lá, pega no rabo da cobra. Deus está louco. Deus não entende nada de cobra. Você está louco? Você, coragem, pegar no rabo da cobra? Você pega, ela vira e... Está louco? Está burro? Não entende nada? Pessoas que entendem bem de cobra explicam que se você precisa pegar a cobra, você pescoço dela. Pescoço. Entende isso? Mas pegar no rabo. Tá louco? Pega aqui, ela vira e... Foi Deus que mandou. Rabo mesmo? É? Coragem? Moisés então... Pegou. Rápido. Transformou. Outra vez. É Deus. Entendeu, gente? Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Porque esse é o nosso Deus. Queridos, sabe o que significa isso? Quando nós obedecemos a Deus, Deus de fato mostra coisas maravilhosas para nós. E a gente fica... Mas segunda coisa, Deus mandou, Moisés, você acha que aquele povo lá no Egito não vai crer você? Lá, Egito, precisa crer em mim. Então, ó, Moisés, você, mão. Mão? É. Deus falou, agora, tira a mão.
doente. Queridos, dá um tempo aqui. Lepra. De novo. Lepra. Vamos entender isso aqui. Vamos entender. Ó, mão. Na Bíblia, mão significa trabalho. Mão significa as coisas que eu posso fazer. Mão. Sim? Você trabalha como? Com a mão, não é? Costurando, batendo, não é? Serrando, construindo, pintando, eletricidade, mecânico. Não é isso? Mão, sempre mão. Computador. Mão. Mão, sempre trabalho. Sim? Mão. Ok? Tá. Agora, Deus mandou, ó, mão, peito. Essa parte. Mão. O que significa essa parte aqui? Peito. O que significa isso? Isso significa eu. Por quê? Aqui você tem coração, você tem pulmão, sim? Você tem alimento, estômago, não é? Aqui você tem intestino, não é? É aqui. Sim? Aqui você tem rim. Isso aqui, mais importante. Não é verdade? Se você morre, então, essa parte significa eu, minha pessoa. Eu. Então, o que significa Moisés aqui? O que significa isso? Mão, trabalho, as coisas que eu posso fazer. Quando eu coloco dentro de mim, do eu, e eu tiro, está doente. Por quê? Eu não presto. Eu não valho nada. Zero. Você me entende? Deus queria mostrar para Moisés: Moisés, você, o teu próprio trabalho, nada, doente, lepra, pecado, não presta.
mau cheiro, podridão. Mas com a minha palavra, palavra de Deus, Deus palavra, cura. Agora, tira a mão. Saúde outra vez. Pensa nisso. Queridos, o tempo já foi, eu preciso terminar com essas duas observações aqui. Né? No futuro, eu explico um outro dia, que o Gesiel vai me convidar aqui, no outro dia eu continuo as outras duas aqui. Hoje, vamos cortar por aqui. Tá bem? Então, de novo, gente. De novo, olha só. Quem sou eu? Eu? Nada. Deus mais. Eu, minha própria mão. Nada. Mas, com o Espírito Santo, tá bem. Eu não presto nada. Ponho a minha mão, meu trabalho confiado em mim. Lepra. Tá ruim. Mas com a palavra de Deus, põe de novo e tira, cura. Aí sim agora eu posso apresentar minhas mãos para Deus. Totalmente restauradas. Agora sim eu posso ir e fazer o trabalho de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai do céu, obrigado, Pai, pela palavra. São coisas simples, ó Deus, mas tão importantes para que a gente abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que a gente pode, ó Deus, absorver essas coisas do Senhor para nós, Pai. Pedimos, ó Deus, que nos abençoe, que o Teu Santo Espírito complete a obra dentro de cada coração. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Pode sentar. Gesiel, toca a palavra.